a famosa Guerra de Troia. Então, olha só, nessa Guerra de Troia, o que acontece? Foram 10 anos de combate, né? 10 anos de guerra. Nessa guerra que durou 10 anos, o que acontece? Bem, toda a Grécia lutou, só que toda a Grécia lutou contra Troia, entendeu? Que também era grego, mas contra Troia. E o que acontece? Nessa guerra a gente tem alguns nomes excepcionais, como por exemplo, Aquiles, Ajax, Heitor, Helena, né? Tem nomes incríveis aí nessa guerra, né? E o que acontece? 10 anos de combate, um dos nomes mais, assim, importantes desse combate todo foi Ulisses, né? Odisseu, o homem mais inteligente da Grécia. 10 anos de combate, teve de tudo, né? O Ajax morreu, porque Heitor matou Ajax, depois o Heitor matou o sobrinho de Aquiles, né? Depois, né, o Pátroclo, depois o Heitor lutou contra Aquiles, Aquiles matou Heitor, sim, aquela luta toda, e no final o Ulisses teve uma grande ideia, né, o Odisseu, fazer um cavalo de madeira oco e colocar todos os soldados dentro. Numa guerra antiga, você quando perde, você bota seus soldados em retirada, certo? Bota seus soldados em retirada e você dá um presente grandioso ao vitorioso, certo? E assim foi feito, eles fizeram um cavalo, só que o cavalo estava cheio de soldados. Príamo, rei de Troia, colocou o cavalo para dentro dos portões e o que aconteceu de madrugada, né? Eles saíram e venceram os troianos, certo? Só que nessa brincadeira, o Paris acaba acertando uma flecha no calcanhar de Aquiles, que era a única fraqueza de Aquiles, e Aquiles morre, tá? No final dessa guerra toda, isso tudo está na Ilíada, a Odisseia é a outra versão, é o outro livro, né? O Odisseu voltando para casa, e ele volta para casa e ele passa 10 anos para voltar para casa, né? Ele passa por muitos desafios, né? Por exemplo, ele passa pelo Ciclope, né? Caraca, né? Poxa, o Ciclope gigante de um olho só, né? Aquela coisa toda que era o Polifêmur, né? Tal, que era filho de Netuno, né? Cara, filho de Netuno não, né? Filho de Poseidon, Netuno é na Roma, né? Então, filhos de Poseidon, tal, aquela coisa toda, ele passa pelo Ciclope, ele passa pela ninfa Circe, ele passa pela ninfa Calipso, né? Ele vai passando pelas sereias, passa por esses desafios até chegar em Ítaca, né? Matar os inimigos dele que estavam querendo tomar o seu trono e voltar para sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco, certo? Então são os dois livros, a Ilíada e a Odisseia. Mesmo que esses dois livros nunca tenham existido, né? Que o livro existe, mas mesmo que a guerra não tenha existido, é interessante para a gente saber como é que foi o contexto, né? Da formação da polis, certo? Então a gente tem as guerras de Troia, a Guerra de Troia e a Ilíada e a Odisseia. Aqui, as primeiras comunidades, né, da Grécia Antiga que vão formar a polis são as gêmeos. As gêmeos são uniões familiares, sabe, pequenos clãs que vão crescer cada vez mais, né, e vão formar a fratria, da fratria vai criar a tribo, da tribo vai criar a demos, da demos vai criar a cidade-estado, certo? É uma sequência assim. Mas como é que são essas sociedades? Como é que é essas gêmeos? Essas gêmeos caem em prova, são as comunidades gentílicas. Essa comunidade gentílica, você tem o pater, que é o membro, o mais velho, sabe? O cara, a sociedade é patriarcal, né? E esse pater família, né? O pater family, né? O pater família, esse cara, ele tem o poder, por quê? Porque ele tem a virtude, né? Ele é virtuoso. O que é virtuoso? É sabedoria, né? Nos atenienses, nos gregos. Então ele tem a virtude, ele tem ética, ele tem moral. Então ele é o cara que está, assim, com capacidade de controlar os demais, né? De mandar nos demais. E nessa comunidade gentílica, que tinha o pater, que tinha o líder mais velho, você já começa aquele questionamento da propriedade privada, né? Bem, quando você fala em propriedade privada, você vai lembrar da discussão dos dois iluministas contratualistas, né? O Rousseau e o Locke. Qual a diferença entre o Rousseau e Locke? O Rousseau, ele critica o privado e o Locke defende o privado, né? A gente tem o Rousseau falando que o homem nasce bom, o meio corrompe, e o Locke dizendo que o homem é uma tábula rasa, né? Os dois se contrapõem a Hobbes, que é um outro contratualista, só que absolutista, né? Que fala o homem é o lobo do homem. Por isso tem que ter haver a existência de um rei. Mas, enfim, a propriedade privada é da comunidade gentílica, certo? É dos gêmeos, certo? Seria interessante se a gente tivesse aqui, né, um quadrinho com a ordem, né, de como é que chegou do indivíduo até a polis grega, né, até a cidade-estado. Mas dessa vez eu não coloquei. Fica para uma próxima, né? Eu até posso depois postar para vocês isso, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem
essa desintegração da polis acabou virando, né, a fratria da fratria, criou as tribos, da tribo a Demo a cidade-estado, certo? Então, essa linha, né, das fratrias e tal, da cidade-estado, né, das genos, né, ela vai se desenvolver em toda a Grécia, né? E a Magna Grécia, né, a Grécia italiana, ela é bem forte nessa questão, certo? Bem, então a gente tem essas diferenças sociais, de acordo com os pátrios, né, e essas disputas até que eles acabam formando grupos maiores, que não são mais comunidades gentílicas, tá? Eu fiquei devendo essa imagem da linha, mas enfim, depois eu arranjo para vocês aí. Né? E olha só, e caramba, olha o que está aqui. É isso, galera, né? Olha só, a gente não precisa ter na cabeça essa sequência aqui. Não há necessidade, tá, galera? Não há necessidade de ter toda essa sequência aqui. Que do indivíduo chegou até a polis grega. Como? Bem, primeiro o indivíduo foi se juntando, né, em genos, clãs, dominados pelo mais velho, o pater, que aí você já tem a propriedade privada. Eles começam a aumentar, né, por conta de guerras, casamentos e tal, e se tornam uma fratria, né? Da fratria aumenta mais ainda, vira a tribo, certo? Aí depois da tribo tem uma imensidão de gente, aí já vira demos, certo? Aí depois da demos, sim, a cidade-estado ou polis grega. Cidades independentes do mesmo povo, tá? Beleza? Aqui a gente tem a polis, né? A polis, para você ter uma estrutura aqui, ó, é o centro político, social, econômico, religioso de cada cidade-estado, certo? A polis, cara, tem a ágora. Por exemplo, em Atenas, a ágora era incrível, né? A ágora era a praça pública, era o local de discussão política, filosófica, sabe? A ágora, era na ágora que se discutia política. Sabe? Ah, mas Fabinho, política, futebol e religião eu não discuto, né? Galera, na boa, né? Você discute futebol, política e religião quando você quer aprender mais um pouco, né? Lógico, né? Se eu sou de uma linha política e eu quero discutir política, eu vou discutir com alguém que pensa exatamente como a minha, né? Não, lógico que não. Você tem que discutir com o oposto, com aquele cara que não pensa igual a você. Ah, Fabinho, mas não, isso aí, famílias, destrói até a família essa discussão. Não, galera, claro que você vai discutir com pessoas que queiram aprender também, que estejam abertas ao diálogo. Porque imagina, você defende batatinha, e você vai discutir com uma pessoa que também defende batatinha. Você vai aprender o que de batatinha? Nada, entendeu? Você tem que discutir com alguma pessoa que discute cenoura, né? E você discute batatinha, você defende batatinha, o cara defende cenoura. E aí vocês vão acabar fazendo, né, uma maionese. Entendeu? Mais ou menos assim, entendeu? Vocês vão chegar a algum lugar, certo? Então essa era a discussão. A política, galera, política, assim, se faz toda hora, né? Porque política, polis ítica, é se relacionar na polis, certo? Então a galera faz isso a todo momento. Namorar é política, ter amizade é política, estudar é política, casamento é política, nossa, é política, quer dizer, tudo é política, certo? Então, polis ítica. Então você tinha, né, a água, as grandes discussões, sabe? Muita gente de fora ia para Atenas, sabe, para discutir, cara, para aprender, sabe? O pessoal ia. Por exemplo, por que tem muita gente em Niterói que não é de Niterói? Por que tem muita gente seropédica que não é de Seropédica? Por que tem muita gente que mora em, sei lá, em Ouro Preto que não é de Ouro Preto? Porque essas cidades são cidades universitárias, galera. Então a Atenas, né, era como se fosse a universidade da época, então tinha um monte de gente de fora, tá? Então a polis era esse grande centro. Agora, galera, das 3 cidades-estados, assim, a gente tem um monte de cidade-estado na Grécia, mas as 3 mais importantes eram Atenas, Esparta e Tebas, certo? Atenas, Esparta e Tebas. Atenas, cidade da sabedoria, da filosofia, da mente aberta, da democracia, beleza. Esparta, cidade da guerra, do combate, uma comunidade patriarcal, eugênica, né? Pela perfeição física, enfim. E Tebas? Tebas era da talassocracia, né? Talassocracia é a fusão de 2 palavras gregas, né? Talassa mais cracia. Cracia, que é a cratia. Cratia é poder. E talassa é mar. Talassa é mar. Então, o que é talassocracia? É o poder do mar, certo? Mas como é que seria o poder do mar no mundo antigo? É o poder de Poseidon, de Percy Jackson? Não, cara. É o poder do comércio marítimo. Afinal de contas, nós não temos aviões. Nós não temos locomotivas. Então, o que faz com que as pessoas se locomovam mais rápido para o comércio? O mar, a saída para o mar, tá?
Então, Atenas, sabedoria, Esparta, guerreira e Tebas, comerciante. Ok? Agora de Atenas, né? Vamos falar de Atenas. Cara, Atenas é a cidade exemplar da Grécia Antiga, né? A cidade-estado que tinha, assim, cultura, prosperidade, economia. A região era muito, muito recheada, a região é muito montanhosa, muito cheia de rochedos e tal. Então isso acaba não favorecendo muito a agricultura. Então o que os atenienses assim começaram a se sobressair? No comércio marítimo. Sim, né? O comércio marítimo foi uma das grandes práticas dos gregos atenienses, né? A navegação, a pesca. Quer dizer, então Atenas era muito mais para esse lado do mar, da talassocracia também, né? Do comércio marítimo, tá? Atenas, a cidade da sabedoria, né? Do pensamento. Aqui a gente tem uma ideia, né, do mapa, que esses locais, eles estão jogados, né, no mar Egeu, estão jogados no MN, né, no mar Mediterrâneo. Então chegar no mar é muito rápido você ir para outros lugares, né? O mar é o caminho legal para o comércio nesse momento. Por isso eu botei um mapinha aqui. Agora, galera, da sociedade ateniense. Galera, a sociedade ateniense ela era muito fragmentada, né? Ela tinha... Ah, Fabinho, mas eu nunca vi essa pirâmide social de Atenas tão detalhada assim, não. Sim, galera, o que acontece? Os livros didáticos normalmente colocam Eupátridas, Georgós e Demiurgos só como Eupátridas, certo? Mas você tem os Eupátridas, que são os grandes proprietários de terra, são os bem-nascidos de Atenas. Você tem os Georgós, que são os pequenos proprietários de terra. São atenienses também, cidadão ateniense, filhos atenienses, com mãe e pai ateniense, né? Só que não tem grandes propriedades de terra, tem poucas, certo? Os Demiurgos são comerciantes. São atenienses? Muitos são, mas alguns comerciantes demiurgos não são atenienses. Sabe? Pessoas de fora que fizeram um comércio interessante em Atenas e ficaram, certo? Então você tem pessoas de fora que são demiurgos. Tetas são camponeses sem terra. Tetas são camponeses sem terra, mas eles também são atenienses? Bem, se ele é filho de pai ateniense como é ateniense, ele é ateniense. Ele pode até votar? Pode, mesmo sendo pobre, tá, galera? Agora os metecos, galera, são estrangeiros. São pessoas que vêm de fora, né, e moram em Atenas. Mas tem muito estrangeiro em Atenas? Tem, como eu falei aqui ainda há pouco, né? Porque tem muita gente em Minas Gerais, em Niterói, em Macaé, em Ouro Preto, em Seropédica. Por quê? Porque as pessoas vinham de fora. Pessoas que tinham uma condição financeira favorável, né, que tinha como alguém que garantisse o seu ócio, ele ia para Atenas, para discutir, né, para discutir na água, tá? Então você tem os metecos, que são estrangeiros, e os escravos. Escravos em Atenas, galera. Atenas não é uma cidade guerreira, não é uma cidade de conquistar escravos através da guerra. Então como é que você tinha escravo em Atenas? Eram escravos por dívida, tá, galera? E isso era bem complicado, né? No mundo antigo você tem muito isso, e no começo de Roma também, né? Escravos por dívida, ok? Beleza? Agora, galera, a política de Atenas. Olha só que coisa interessante, né? A nossa política hoje é uma democracia, sim ou não? Eu acho melhor não responder isso não. Mas sim, nós somos um país democrático, né? O que é democracia? Fusão de duas palavras gregas. Demo, que é povo, kratia, né? Que é poder. A democracia é poder do povo no poder. Nós vivemos isso? É claro. Nós temos o direito de votar, né? Nós temos o direito do habeas corpus, o direito de ir e vir. Nós podemos nos expressar. Então nós vivemos uma democracia sim. Diferente da Coreia do Norte, do Kim Jong-un, né? Beleza? Galera, não é bem assim. A nossa democracia, ela não é direta, ela é indireta. O que quer dizer isso? Né? Nós escolhemos pessoas para que essas pessoas criem as leis que consigam reger a sociedade em harmonia. Certo? Ou seja, não é você que escolhe lei, não é você que cria lei. É quem? O legislador. É um deputado estadual, é um deputado federal. Alguém nesse sentido. Não, você. E outra coisa também, quando os políticos eles são pegos em alguma coisa equivocada, uma atitude ilícita, quem é que vai julgá-los se eles são inocentes ou culpados? Nós, a população, ou eles mesmos? Eles mesmos. Então, se nós escolhemos os políticos e nós não podemos retirá-los, e se nós não criamos as leis, então a gente não vive uma democracia direta. Nossa democracia é indireta. Sacou? Beleza? Você que estava pensando em viver a democracia, né? Tu é obrigado, cara. Se você é menino, você é obrigado a servir as Forças Armadas. Você é menino ou menina, você é obrigado a votar. Ah, não, Fábio, eu posso justificar. É mesmo. Depois tenta passar no concurso público.
Entendeu? Então, quer dizer, é complicado isso, né? Mas aqui, olha o que acontecia na Grécia, em Atenas. Primeiro, a política, você tem os legisladores, né? Pessoas que vão criar leis, enquanto a política de Atenas era indireta, certo? E isso aconteceu com Drácon, com Solon, com Pisístrato, né? Só no Clístenes, só no legislador chamado Clístenes, que vai criar a democracia ateniense, certo? Que é essa daqui. Olha só, galera, que troço maneiro. Primeiro, galera, a democracia ateniense ela é dividida em 4 faixas, né? Em 4 órgãos administrativos, certo? Você tinha a Eclésia, a Bulé, o Arcondato e o Elieu. O que era a Eclésia? A Eclésia era uma assembleia popular, cara. Essa assembleia popular que discutia na Ágora, era ela que criava as leis, cara. Olha só que maneiro. Eu vou para a Ágora, vou para a praça, vou discutir e vou criar uma lei, certo? Só que, meus amores, isso é aberto a todo mundo, sim, quem tem dinheiro e quem não tem. Basta ser cidadão ateniense, certo? Filho de pai e mãe ateniense e tem maior de 21 anos. Pô, beleza, eu tô nesse nicho, então eu posso criar as leis? Pode, cara. Olha que maneiro. Só que, meus amores, imagina só se todo mundo está criando lei, cara. Surgirão leis muito boas, é verdade, né? Leis muito boas. E também haverão leis fúteis. Por exemplo, né, você já parou para ler as leis, né, que são criadas na LERJ e que são votadas e não passam? Cara, é absurdo. Tem lei que... É lei de trocar acordos... naquele negócio... Não é aquele troço vermelho que os bombeiros engatam a borracha, eu esqueci o nome agora, né? Hidrante, né? Eu já ia falar hidratante, olha só, cara. Né? Hidrante, né? Há uma lei que os hidrantes agora não serão mais vermelhos, serão azuis ou de acordo com a cor do município que eles estejam. Tá de brincadeira, né? Você cria uma lei, você julga, você paga a votação, o dia dos caras para eles escolherem isso. Quer dizer, então são leis fúteis, certo? E aqui também aconteciam leis fúteis. Sim. Aí como é que a gente separava joio e trigo? De leis boas e leis não tão boas assim? Era a Bulé, um conselho de 500 que elaboravam essas leis, certo? Só que a Bulé que elabora essas leis, depois essas leis passam, né, pelo Arcondato, né? Não acredito, cara. Putz, grilo.